Voltamos a apresentar Revista Justiça. Estamos de volta com Revista Justiça, em Brasília, 8 horas e 30 minutos. Revista Justiça. Debate. No debate de hoje, vamos falar sobre um problema amplamente reconhecido quanto à falta de cuidados com a higiene bucal, que acaba por levar à aparição de cáries e até mesmo à perda dos dentes. E as consequências da negligência dental vão além destas questões. Pesquisas indicam que uma má higiene bucal pode até contribuir para infartos e tumores. Isso é particularmente relevante, considerando que, segundo dados do Ministério da Saúde, cerca de 60% da população brasileira não tem acesso a serviços odontológicos de qualidade. Além disso, dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, revelam que, pelo menos, 16 milhões de pessoas no Brasil estão com perda dentária precoce. Para falar sobre esse assunto, nós estamos recebendo aqui nos estúdios da Rádio Justiça, com muito prazer e com uma honra, o presidente do Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, Dr. Carlos Henrique Guimarães Júnior. Um bom dia ao senhor, muito obrigado pela presença e a participação. Bom dia. Também presente aqui nos estúdios, o advogado especialista em Direito à Saúde, professor e palestrante, Dr. Rejay dos Santos Pires. Um bom dia, seja bem-vindo também. Bom dia a todos. Os agradecimentos também pela presença do cirurgião dentista, Dr. Gustavo Delmontes. Muito obrigado pela presença e um bom dia. Bom dia e muito obrigado pelo convite. Eu começo aqui com o Dr. Carlos Henrique Guimarães Júnior. A falta de higiene bucal, o que pode provocar no ser humano? Bom dia a todos, bom dia aos ouvintes, aos colegas que estão aqui participando desse debate. É extremamente importante a higiene bucal. E a gente sempre fala da importância também da prevenção. Então, muitas vezes, a pessoa, o indivíduo deixa para ir no dentista quando está no último minuto sentindo dor de dente. Estou aqui com uma inflamação na gengiva, estou com uma infecção no dente e agora eu vou no dentista. Quando ele poderia já buscar o tratamento preventivamente, para que ele não precise ter um custo muito alto para fazer diversos procedimentos. Então, a gente sempre recomenda que a prevenção é super importante, que o paciente deve buscar a prevenção já desde do primeiro início de ano. Ele já tem que pensar como é que eu já vou cuidar dos meus dentes. Então, tem que incluir no autocuidado, né, o cuidado dos seus dentes. Então, é muito importante a higiene bucal, a escovação, aprender como escovar os dentes. Não é somente escovar os dentes, tem que aprender como escovar os dentes. Isso aí só realmente um cirurgião dentista que vai poder passar essas orientações para o paciente. Então, primeiro precisa aprender a fazer a higiene bucal, né? Porque normalmente como é que as pessoas escovam os dentes? Elas escovam de qualquer jeito, vai lá e pega a escova de dente e escova de qualquer jeito, quando ela poderia seguir realmente uma técnica mais eficiente para que ela realmente possa remover a placa bacteriana, que a gente acaba falando placa bacteriana. Hoje em dia a gente costuma usar o termo biofilme. Então, biofilme, né? Biofilme. É a remoção daqueles micro-organismos, daquelas bactérias que estão realmente se acumulando na superfície dental e elas são invisíveis, né? Elas não aparecem. Muitas vezes o paciente acha que escovou os seus dentes, mas se acumula ali uma placa que depois de algumas horas começa a se organizar e que, se realmente não é removido de forma eficaz, se transforma também no que a gente hoje chama de cálculo, que é o que a gente chamava anteriormente de tártaro, né? Então todo mundo conhece como tártaro. Estou acumulando muito tártaro. Por que eu estou acumulando muito tártaro? Porque eu não estou fazendo a escovação correta. A melhor forma de fazer a higiene bucal é a escova de dente. A escova de dente e o fio dental. Isso é a grande importância da higiene bucal. Doutor Gustavo, o senhor como cirurgião dentista, o bebê nasceu em poucos dias lá, ou meses, já começa a escovação da gengiva? Como que é esse tratamento? Desde o primeiro momento, né, que a criança nasce,
ela já tem uma importância muito grande de estar mantendo a saúde bucal em dia. Existem várias formas, existem algumas técnicas, mas o orientado é que sempre, né, assim que a criança nasce, a gente já teve lá na clínica bebês com poucos dias. A gente fala que o recorde da gente é uma criança com 3 dias, porque quando você precisa se alimentar, você utiliza da amamentação, né? Você utiliza os lábios, a língua, né? E existem alguns casos de pacientes, de crianças, de bebês que nascem com língua presa. E, assim, graças a Deus, está multidisciplinar nos hospitais. Então, você tem dentista, você tem fonoaudiólogo, você tem médico, enfim. E estão conseguindo diagnosticar, porque antigamente não tinha a presença dos cirurgiões dentistas nos hospitais e dos fonoaudiólogos também, e não se identificava isso. E, às vezes, a criança tinha baixo peso e não ganhava por conta disso. E aí tem um procedimento que você precisa soltar, às vezes, a língua, quando a língua é presa. E aí, então, o recorde da gente é uma criança de 3 anos lá na clínica. 3 dias. 3 dias, desculpa. Realmente 3 dias que foi diagnosticado pelo dentista e fonoaudiólogo da necessidade. Então, isso é apenas das indicações de ir ao dentista. Mas a técnica de higienização no dente tem que começar a partir do primeiro momento que nasce o dente, né? Mas a higienização do bebê, ele também deve se dar por questão da mucosa. Na região da mucosa, tanto da língua quanto da bochecha, ela se deposita bastante alimento, né? Então, tem que se haver uma higiene, a indicação, às vezes com gase, úmida, pela mãe, que passe e que tire todo o excesso de alimento. Então, quando introduz o alimento, sai do leite materno e começa a introduzir os alimentos, é que se faz mais necessário. Mas a indicação de ir ao dentista é sempre que o primeiro aparecimento do primeiro dente, que já vá ao dentista, que a mãe já leva ao dentista. Doutor Rejay, e o acesso à rede pública de dentista, como está hoje no país? A gente tem que analisar que é um sistema, né? Então a gente teve lá em 90, com a 8.080, a implantação do SUS, e desde então a gente vem fazendo e falando sobre políticas públicas que têm melhorado esse acesso, mas ainda é um acesso que, se a gente for ver em dados estatísticos, a gente tem indicativos de que o acesso ao serviço odontológico, de modo geral, pela rede pública, ele é deficitário. Muitas vezes, pela falta de profissionais que estejam inseridos na rede pública por fatores N, né? A gente tem várias situações aqui onde a gente tem, por exemplo, uma acepção de que o sistema, anteriormente, ele não era integrado. Então, a gente tinha ali, de fato, como o doutor Gustavo trouxe hoje, a multidisciplinariedade como um fator que agrega e que, de fato, alimenta esse acesso ao serviço público. Porque antes a gente tinha pequenas inserções e essas inserções elas não se comunicavam. Então o pediatra não fazia comunicação com o dentista, que não fazia indicação com o fisioterapeuta, que não fazia indicação com outros profissionais da saúde. Então, desde que a gente teve a implantação não só do SUS, mas também das políticas principalmente de prevenção com a saúde básica, com a implementação também do sistema integralizado da saúde básica, a gente tem um avançar onde os sistemas de serviço público, eles são fornecidos de uma maneira mais integrativa, que fornece o acesso, e ao fornecer acesso você tem, de fato, essa situação melhorada, né? Mas, de fato, a gente ainda tem aqui no Brasil um déficit muito grande, não pela falta de profissionais, de que a gente tem o Dr. Gustavo, o Dr. Carlos, que são excelentes profissionais, e a gente tem que aplaudir, porque a odontologia no Brasil é uma das melhores, não só na sua formação, como também nos seus profissionais, né? Isso a gente tem, inclusive, com dados estatísticos, falando que a formação dos profissionais da odontologia, de modo geral, não só na sua formação acadêmica, como na sua formação do mercado de trabalho, é uma das melhores do mundo. Mas a gente precisa que esses profissionais qualificados estejam ali em acesso ao público. Então, de fato, o que a gente tem de gap são essas situações do acesso ao excelente profissional e o acesso à população, de modo geral.
Doutor Carlos, hoje qual é a proporção de dentista por habitação? E tem mais dentistas nas clínicas particulares do que na rede pública? O que acontece aqui no Distrito Federal, o dado que nós temos é que você tem um cirurgião dentista para cada 442 pessoas, né? Então, nós temos uma proporção excelente, né? Principalmente aqui no Distrito Federal, aproximadamente 9 mil dentistas, 9 mil cirurgiões dentistas, aproximadamente em torno de 400 e poucos profissionais que estão na linha de frente mesmo, que estão ali atendendo o paciente na rede pública, apesar de ter outros profissionais que também trabalham, mas trabalham em áreas administrativas. Há um déficit já diagnosticado pelo próprio governo, que precisa contratar mais cirurgiões dentistas. Conseguimos aí, através de muita luta, porque nós descobrimos que o Conselho Regional de Odontologia tem a missão de fomentar a saúde bucal. Então, nós descobrimos aí, apesar de muita luta, que precisava realmente aumentar a quantidade de cirurgiões dentistas no Distrito Federal. Hoje, conseguimos aí, com toda a movimentação, juntamente com o sindicato e a ABO, né, e a própria comunidade fazendo um pouco mais de pressão política, já a nomeação de mais 50 cirurgiões dentistas e também através da Secretaria de Saúde, que teve a sensibilidade de prorrogar o concurso para mais 2 anos. Então, tem 2 anos ainda para o governo fazer todos esses estudos, que eles estão fazendo um estudo de parametrização para realmente distribuir esses profissionais aqui no Distrito Federal. No entanto, apesar de você ter essa proporção de 442 pessoas para cada profissional, a grande massa da população não tem acesso ao cirurgião dentista. Por quê? Porque não tem condições financeiras de fazer o pagamento. Mas é porque o tratamento é caro? A carga tributária em cima do profissional é de 27,5%. Então, quando o profissional vai fazer um tratamento odontológico que custe, vamos dizer, R$100, R$ 27,50 vai para o governo, para sustentar a máquina administrativa. Então, o governo tem que pensar como diminuir essa carga tributária em cima desses dentistas, porque como é que o paciente consegue ter acesso a um excelente profissional, como está aqui o doutor Gustavo, né? Com todo o equipamento, com todas as resinas, com todas a digitalização que hoje tem na odontologia, quando ele tem uma carga tributária para ele poder sustentar o seu consultório, além das suas assistentes que ele tem que ter assistentes para pagar os salários, né? Que são realmente difíceis a situação administrativa, porque na verdade é uma empresa. Por trás de um dentista tem uma empresa que tem que pagar os seus impostos, né? Ou através da pessoa física ou através da pessoa jurídica, ou às vezes até dos dois. Então o profissional paga como pessoa física e também paga como pessoa jurídica. Então o cara tem que suar a camisa para poder fazer um tratamento de qualidade e manter uma estrutura. Então, a gente precisa colocar isso, principalmente para os nossos governantes, para as lideranças, que eles precisam olhar com mais carinho, porque não adianta falar, o Brasil é o país dos desdentados. Temos aí não sei quantos milhões de pessoas que não têm acesso ao dentista, mas na hora que ele vai no dentista, ele fala, doutor, eu não tenho condição de fazer esse tratamento. Né? Mas por que não tem condições? Porque a carga tributária é pesada. Precisa mudar isso. Se alguém não falar isso, na hora de fazer essa reforma tributária, esqueceram dos profissionais da saúde. Como é que vai ter acesso a grande massa da população? Porque o governo não dá conta de fazer a parte pública. Então, se nós temos a maior e melhor odontologia do mundo, são 400 mil cirurgiões dentistas. Hoje, aqui no Brasil, qualquer cidade pequena, eu brinco, tem uma pracinha, uma igrejinha e tem um dentista lá. Então, já existe uma interiorização da odontologia, até nas regiões mais ribeirinhas lá da Amazônia. Então, a gente precisa sensibilizar as autoridades urgentemente, porque, na verdade, eu acho que nem a tabela do imposto de renda foi atualizada. Né? Então,
se não tiver esse olhar, se tiver só com aquele olhar mesmo do peso do Estado, como é que você vai melhorar essa questão da saúde bucal no Brasil? Então, a gente tem procurado falar isso todas as vezes que a gente tem oportunidade, porque aqui em Brasília nós temos hoje quase 9 mil dentistas e quantos pacientes têm acesso ao tratamento? Não, é difícil. Poucas pessoas têm condições de pagar um tratamento odontológico. Então, isso precisa ser... E tem que acabar com taxa do GDF. Porque você tem as taxas federais e você tem as taxas... Aí, todo ano, agora tem o programa de gerenciamento de risco e vocês têm que ter um laudo de gerenciamento de risco que vai custar R$1.000. Agora tem uma outra taxa que custa mais R$150. E o dentista fica pagando taxa para manter um consultório pequenininho ali, às vezes no sol nascente. Então, isso tem que ser revisto. A gente tem que sensibilizar nossas autoridades, tem que sensibilizar os nossos deputados da Câmara Legislativa, tem que sensibilizar os nossos deputados da Câmara Federal, tem que sensibilizar o governo, porque o governo sozinho não dá conta. Mas a iniciativa privada está aí para fazer esse trabalho, né? A gente precisa diminuir essa carga em cima do cirurgião dentista. Então, isso é um apelo que eu tenho feito todas as vezes que eu tenho oportunidade para que mude essa realidade. Doutor Gustavo, dentro disso que foi colocado pelo doutor Carlos, teria como o governo, já que ele não presta um serviço adequado para a quantidade de população de 215, 12 milhões, né? O IBGE foram 203 milhões, depois passou para 212, uma coisa assim. Como se faz algumas parcerias, alguns prefeitos, porque eles fazem que ele pega a iniciativa privada, na hora vaga dela, ela tem condição de contratar a clínica particular. Nesta área do senhor, de clínico geral, cirurgião dentista, teria como os governos também trabalhar desta maneira, mandar o cidadão que não tem condição financeira de pagar o tratamento dentário ir para a iniciativa privada e o governo pagando? Bom, sempre tem, né? Mas como o doutor Carlos falou aqui, realmente é um custo muito alto que você tem para se manter um consultório. Então, assim, você não tem só o profissional dentista, você tem que ter recepcionista, você tem que ter o dentista, você tem que ter as auxiliares, você tem todo o material que se utiliza. Então, se você me perguntou se tem condições, tem condições. Agora, existem muitas clínicas aí que têm uma agenda e que com certeza teria essa possibilidade de fazer essas parcerias. Mas cabe muito à iniciativa pública, a interesse de fazer essa parceria, porque existe o dentista, existe a pessoa física, mas é uma empresa, né? E assim como qualquer outra pessoa tem que ter seu ganha-pão, a gente precisa. Então não tem como ser uma ONG, né? Então eu participo de algumas ações e tem dentistas que trabalham junto comigo que fazem muitas ações, Chácara da Gruta, até vou fazer uma publicação, é uma instituição que tem lá no expansão do setor O, no Sol Nascente, que tem um vínculo com uma igreja, e a doutora Samara, que trabalha lá com a gente, a cada 15 dias, ela reveza com outros dentistas, que são amigos, que são parceiros, e que ela doa a vida dela, porque se você pensar que vida é tempo, ela doa o tempo dela, né? Então ela está doando a vida dela. Algumas pessoas não têm a possibilidade da doação da vida ou do tempo que doe dinheiro, né? Então outras pessoas, como por exemplo a doutora Samara, ela doa o tempo dela, que é a vida, e ela doa dinheiro. E a gente compra muitos materiais e a gente disponibiliza. Então a gente não pode ficar, claro que se vier muito da rede pública ou dos órgãos, seria de muito bom aproveitamento para todo mundo, né? Mas infelizmente não é bem isso que a gente vê. Então, enquanto isso não acontece, eu acho que Gustavo, como cidadão, doutora Samara, a clínica da gente, né, a gente participa bastante, mas a gente não espera que venha nada em troca para isso. A gente tem ajudado bastante. A saúde bucal, o doutor Rejay, a questão é o seguinte:
falta vontade política, no entendimento do senhor, dentro disso que foi colocado aqui pelo Dr. Carlos e também do Dr. Gustavo? A gente tem que entender isso como um sistema, né? Eu sempre brinco que não tem como a gente analisar isso de uma maneira só acadêmica ou só puramente técnica, em dizer que a gente vai estar num ambiente estéril e sem estar ali, de fato, pautado no que é e que de fato acontece na realidade. Então, o Dr. Carlos e o Dr. Gustavo muito bem trouxeram situações onde a rede particular ela pode estar auxiliando a rede pública, justamente porque a gente tem de fato essa dificuldade da rede pública, porque, como bem eles disseram, o trabalho aqui não se limita, não que seja uma limitação, mas ele não se limita ao profissional. Existe todo o equipamento, existe toda a manutenção, existe toda a parte administrativa por detrás de um consultório odontológico. Então, ao você ter tudo isso, você também tem as taxas, as contribuições, os tributos inerentes a cada uma dessas situações. Então, assim, só a título de exemplo, a gente poderia pegar aqui 3 situações específicas. A gente tem, por exemplo, no Canadá, um país rico, né, muitos vão dizer, mas que lá eles têm um programa onde os profissionais que prestam algum tipo de serviço ao público têm lá uma tributação quase que zerada quando eles fazem essa implementação. Mas aí a gente pode pegar outros exemplos. A gente pode pegar o exemplo também recente da Colômbia, que também modificou um pouco a sua realidade e trouxe também uma situação onde também profissionais que são da rede particulares, que de alguma maneira prestarem um serviço público, eles também vão ter ali, no caso, uma isenção tributária. E a gente tem exemplos disso sendo implementado também aqui no Brasil. A gente pode pegar aqui como exemplo o município de Pinheiros, lá em São Paulo, onde o prefeito ele fez uma adoção muito interessante ao retirar parte da tributação desses profissionais da rede particular, e ao fazer isso ele forneceu o seguinte: olha, a gente tem aqui um gap, a gente tem aqui tantos profissionais odontológicos na cidade e a gente precisa atender essa população. Então vocês vão fazer essa prestação, obviamente respeitando toda essa situação das agendas particulares, mas vocês vão fazer aqui um mutirão, a gente vai fazer esses mutirões e com isso vocês vão ter ali as isenções, ou melhor, os benefícios fiscais inerentes a pelo menos a compra de novos materiais. Então, é uma solução. A gente teria, então, essa parceria público-privada como uma das soluções. Mas a gente também tem que pensar que o poder público também tem que se mobilizar, também tem que se fortalecer para que esse serviço também seja fornecido de uma maneira mais eficiente pela rede pública, porque a gente tem aqui no Brasil o caráter da universalização da saúde, de modo geral. Então, a gente tem o caráter de que o acesso à justiça, o acesso à saúde, o acesso aos direitos sociais, eles devem ser implementados a toda a população. Por quê? Porque foi uma escolha da população que assim o fosse. Claro, a gente tem que entender que é necessário o financiamento dessas políticas públicas, mas só que mais importante talvez do que o financiamento seja a aplicação adequada dos recursos de uma forma inteligente, de uma forma satisfativa e de uma forma que de fato atenda a população e atenda os interesses locais daquela comunidade. Perfeito. Doutor Gustavo, eu volto com o senhor. Vamos falar agora de doenças do dente. Quais são os problemas que a pessoa que tem com a falta de cuidado com os dentes? O que acontece? Que tipo de doenças são provocadas? Tem a doença que mais acontece no mundo é a cárie em dente permanente. Essa é a doença que mais acontece no mundo. Existem vários estudos. Tem um estudo que são várias pesquisas em várias universidades e ele relaciona a quantidade de dentes. É bem interessante esse estudo, eu já vi em vários. Em países subdesenvolvidos a gente não consegue ter muito acesso, mas em países, né, Brasil, a gente tem bastante pesquisa, muitos dentistas, e ele relaciona a quantidade de dentes com expectativa de vida. Ele está relacionando quanto mais dente você tem, mais expectativa de vida você tem.
a ponto de você falar que pessoas que não têm dente têm o dobro de índice de morte, ou seja, pessoas que não têm dente morrem 2 vezes mais do que pessoas que têm dente. Então, existem várias doenças, tem aquelas frases, né, saúde começa pela boca, e realmente é verdade, a saúde começa pela boca, é uma porta, é uma via de acesso de entrada. E a boca é um ambiente contaminado, uma vez que ele está em contato com o meio externo, ele é um ambiente contaminado. E muitas dessas bactérias, seja bactérias que causam doenças cáries ou bactérias que causam doenças de gengiva, em alguns determinados momentos, ela pode cair na corrente circulatória. Então, a gente pode falar de várias doenças que são provocadas na boca. Mas a gente também tem que lembrar que a boca é uma porta de entrada e várias doenças, elas iniciam por algumas dessas bactérias que, uma vez não tratadas, elas podem cair na corrente circulatória e elas podem se alojar em vários outros órgãos, né? E muitas dessas doenças, elas são silenciosas. E ela pode provocar doenças que foram, né, originadas pela boca. Então, se você pegar uma lista de relação de doenças que estão relacionadas são infinitas doenças que podem estar, que tem uma relação com a saúde bucal. Muito bem, são 8 horas e 57 minutos. Nós estamos debatendo hoje aqui com o Dr. Carlos Henrique Guimarães Júnior, que é o presidente do Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, o advogado especialista em Direito à Saúde, professor e palestrante Rejay dos Santos Pires, e o cirurgião dentista Dr. Gustavo Delmontes, aqui falando sobre saúde bucal. Nós vamos ao intervalo e daqui a pouco a gente volta com mais discussões a respeito da saúde bucal. Estamos apresentando Revista Justiça. Voltamos a apresentar Revista Justiça. Estamos de volta com Revista Justiça, que está debatendo sobre os cuidados com a higiene bucal. 9 horas e 1 minuto. Revista Justiça. Debate. Os nossos convidados são o presidente do Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, Dr. Carlos Henrique Guimarães Júnior, o advogado especialista em Direito à Saúde, professor e palestrante, Dr. Rejay dos Santos Pires, e também o cirurgião dentista, Dr. Gustavo Delmontes. Dr. Carlos Henrique, eu sou de uma época no interior de São Paulo que toda a escola tinha um gabinete dentário e fazia aquela fila para poder escovar os dentes na escola, né? E depois veio aquela novidade do flúor, parece que seria a salvação. Só que hoje ele virou o vilão porque atinge o cérebro. Qual o parâmetro disso daí? O flúor resolve ou não? Tem que constar na água? Tem que estar ali na escova, no creme dental? Arthur, como você citou aí a sua infância, eu vou falar uma coisa para você. O meu pai foi servir o exército lá na região lá de Forte Príncipe da Beira, lá na região da Amazônia, e ele acabou perdendo os dentes muito cedo, muito novo, né? E começou a usar uma dentadura, né? Começou a usar uma dentadura porque naquela época era um tratamento com um motor de corda, né? Não tinha nem luz, era gerador, e aí ele tinha que fazer os tratamentos de cárie, né? Num tratamento, num consultório totalmente arcaico da época, né? Bem rústico mesmo. E então meu pai perdeu os dentes muito precocemente. E meu avô faleceu com 68 anos também porque perdeu os dentes muito precocemente. Eu ia na casa do meu avô e minha avó batia o feijão com arroz lá para o meu avô comer papinha, porque ele não tinha os dentes. E ele já diabético, né, sem mastigar direito. Meu avô faleceu com 68 anos, porque não comia direito, né, porque não mastigava os alimentos. Já o meu pai, uma bênção de Deus, ele está com 87 anos, fez 3 implantes, fez 2 protocolos, mastiga bem, torresmo, mastiga tudo quanto é alimento duro, porque ele restabeleceu os dentes dele, porque a dentadura, ela só restabelece 20% da força mastigatória. O implante, o doutor pode me corrigir aqui, porque eu sou ortodontista, né?
dá 100% de força mastigatória. Então a pessoa mastiga tudo e se alimenta bem. Então existem estudos, né, que mostram que quem tem os seus dentes vive mais tempo. E hoje todo mundo quer viver mais, né? Todo mundo quer viver o máximo de tempo possível. E a primeira coisa que ele tem que fazer é reabilitar seus dentes. É colocar os dentes que estão faltando, para ele poder mastigar a comida. Porque se ele... Você vai... Eu fico triste quando eu vejo um frentista de um posto de gasolina, poxa, esses dias sem os dentes da frente, dá vontade de chorar, a gente se sensibiliza. Né? Dá vontade, poxa, o senhor quer cuidar dos seus dentes? A gente vamos ver uma forma... O CRO tem feito um trabalho social, nós estamos no mês da saúde bucal, inclusive já convido todo mundo aí para a caminhada da odontologia lá no Tagua Park, com o apoio do nosso querido Bispo Renato, que quer fazer um trabalho lá no bairro Primavera, né? E a gente quer fazer um trabalho social. Então, a gente convida toda a comunidade aí na caminhada da odontologia, às 8 da manhã, né? no Tagua Park. E nós temos feito, no mês inteiro, trabalhos sociais nas escolas. Então, funcionários do CRO, com o apoio do SESC, que tem sido um apoio fantástico, né, nesse mês. Se vocês olharem, sigam aí a nossa página do CRO, CRODF, né, tanto o site como também a página no Instagram, para vocês acompanharem não só a comunidade, mas também os cirurgiões dentistas, as ações que o CRODF tem feito. Então a gente tem feito esse trabalho social, a gente tem ido nas escolas, faz teatrinho, ensina como é que escova os dentes. Agora o flúor não pode ser demonizado. O flúor, aí, por que eu estou te dizendo isso? Porque o meu filho já não tem cárie, meu filho já não perdeu os dentes. Por quê? Porque tem flúor na água de abastecimento, tem flúor na pasta de dente, ou seja, protegeu os dentes das pessoas. Então hoje as pessoas estão ficando com seus dentes graças a não só essas orientações. Então quando eu falo que a odontologia nos últimos 50 anos, meu avô não tinha dente nenhum. Meu pai fez implante com prótese protocolo, restabeleceu toda a mastigação. Eu tenho restauração de amálgama, está aqui até hoje. Fantásticas, o pessoal também fala mal da restauração de amálgama. Está aqui, restauração que eu fiz quando eu estou com 57, 58. Eu fiz restauração com 6 anos de idade. Estou aqui com 50 anos, o meu dente aqui, com uma restauração de amálgama. Né? Então, a rede pública... Ela pode usar as restaurações de amálgama, por que não? Então se demoniza muita coisa, como flúor, como a restauração de amálgama. Se é feita de forma correta, tudo isso você tem uma melhora da saúde pública. Né? Eu sempre falo para meus pacientes, está com aquela restauração velhinha, prateada, toda corrosiva ali, que não está dando infiltração, aí chega lá, eu vou trocar por uma da cor do dente, aí infiltra a restauração, estava boazinha a restauração, sem problema nenhum, tirou tudo, aí começa a infiltrar, começa a dar problema endodôntico, então deixa lá. Eu costumo dizer o seguinte, o original não se desoriginaliza, deixa o que está lá original, não vai mexer. Então, falando do flúor, o que acontece, hoje em dia tem pastas de dentes com maior concentração de flúor, que o dentista prescreve, olha, você está com um índice muitos dentes com uma alta prevalência de que nós chamamos de desmineralização. Não, você vai fazer aí por uns 6 meses algum protocolo de escovação com pasta de dente com alta incidência de flúor, ou alta concentração de flúor. Para quê? Para remineralizar aquelas lesões brancas que vão se transformar em cárie. Então, é muita coisa que é demonizada hoje em dia, mas falta esclarecimento para a população. Então, a gente sempre orienta que busquem a orientação do cirurgião dentista. Doutor, mas eu não tenho condição de ir no dentista. Vai na rede pública. Chega lá na rede pública, olha, você vai entrar aqui numa fila, né? Agora, hoje em dia também em Brasília, por exemplo, tem muitas escolas que fazem esse trabalho também de prevenção. Procure as escolas. Por incrível que pareça, aqui em Brasília tem 17 cursos de odontologia, né? E as pessoas reclamam... Faculdade, o senhor fala? 17 cursos. Porque às vezes tem faculdade que tem 4 cursos. Então, por exemplo, a Unieuro tem curso de manhã, tem curso à noite, em Águas Claras e em Araçu. Só aí, só uma faculdade tem 4 cursos, para 50 alunos. Então, não falta... ou seja, isso aí não tem dificuldade nenhuma. Quem quiser fazer um curso de odontologia hoje, né, se tiver o mínimo de condição, ou mesmo pega incentivo governamental, ele faz um curso de odontologia.
o que pesa, no final das contas, é o que a gente estava discutindo aqui, a carga tributária, porque eu estava conversando com o doutor Gustavo. Para ele atender convênios, que aqui em Brasília tem muitos convênios, ele tem que abrir uma empresa. Nós temos hoje 3.000 empresas que sustentam a máquina do Estado. São 3.000 cirurgiões dentistas, 3.000 clínicas odontológicas. E eu falo muito para o SESC, a gente inclusive está fazendo um convênio com o SESC. Nós pagamos, cada um que tem clínica odontológica limitada, eu pago todo mês R$80 para o SESC, ou seja, em um ano eu pago quase R$1.000 para o SESC, para o Sistema S, SESC Senac. Então eu falei, SESC, todo cirurgião dentista tem que ter acesso também aos hotéis legais que vocês têm lá em Vila Velha, né? O cirurgião dentista tem que ter acesso a essas academias de ginástica, tem que fazer Então nós estamos fechando um convênio com o SESC, inclusive isso aí é a nível nacional, porque nós sensibilizamos o Sistema S, que o cirurgião dentista, as empresas de odontologia sustentam o Sistema S. Então, o serviço social do comércio, o dentista às vezes não tem condição de ir no médico. Ele não tem condição de pagar um médico. Então, ele precisa ter um médico lá no SESC, no Serviço Social do Comércio. Então, nós somos um comércio de serviços. Então, essa sensibilidade... Você sabe que o dentista ele era o dentista barbeiro. Ele extraía os dentes e cortava cabelo. Hoje você vai no barbeiro, você paga lá um barbeiro, o barbeiro trabalha ali, mas ele não paga a quantidade de imposto que o dentista paga. Todo mês você precisa cortar o cabelo. Mas o barbeiro, se bobear, está ganhando mais do que um dentista. Porque ele não precisa pagar imposto. Né? Então, isso tem que mudar. As autoridades têm que... Está aí a reforma tributária. Esqueceram completamente. Esqueceram. Vamos lá, vamos cobrar. Não, isso tem que mudar. Isso tem que mudar urgente, porque senão, tadinho da pessoa mais humilde, não tem condição de ir num dentista de alto padrão como o doutor Gustavo. Não tem condição. Então, a gente espera que com esse grito de luta, que o CRO e o CFO, porque hoje também a gente luta muito, nós temos a nossa comissão parlamentar, que luta também lá na Câmara, através da nossa frente parlamentar, pelo piso salarial do dentista. Tem cidade aí que o dentista ganha R$1.000, menos do que um salário mínimo. Então, isso aí tem que mudar. E aí, a única forma que eu vejo de mudar essa realidade da saúde bucal. E ter mais pessoas igual ao meu pai, que estão vivendo até 87 anos, porque têm todos os dentes na boca. Doutor Gustavo, dentro disso que o doutor Carlos falou, da importância de ter os dentes para a saúde, porque muitos idosos passam a ter anemia, ter doenças, como ele falou, que pessoas que morrem por deficiência de nutrientes, porque ele não consegue mastigar, né? E hoje em dia, a gente vê, é muito comum a gente ver aqui em Brasília outdoors, né, de dentistas falando de implante. Implante é um caminho, é a solução, como disse o Dr. Carlos, para muitas pessoas? Bom, o caminho realmente é a prevenção, né? O caminho que a gente fala sempre é que é muito melhor prevenir, tanto na área da saúde, tanto na odontológica quanto na médica. O importante é que você faça a prevenção. Mas, assim, infelizmente, vai existir a minha mãe, você estava falando do teu pai, a gente chegou pela primeira vez, Arthur, uma geração de idosos com todos os dentes na boca. Claro que, se você pegar os adultos, os idosos de 65 a 74 anos, 54% dessa população não tem dente. É dente nenhum. Eu não estou falando de ter perdido poucos dentes. Não tem dente. Então, mais da metade da população acima de 65 anos não tem dente. Alguns não usam, alguns usam prótese, etc. Mas o que mais se aproxima ao dente natural, ao potencial de mastigação, são os implantes. Mas, claro, tem um custo, né? Eu sou formado, tenho 19 anos de formado, fiz na Universidade de Ribeirão Preto, em São Paulo, e eu sou especialista em implante e prótese. Fui uma das primeiras turmas do país que fez o curso de especialização de implante. E quando os meus professores os meus professores que fizeram cursos, muitos deles no exterior, porque trouxeram essa técnica para o Brasil, eles cobravam em dólar. Se você fizesse um implante, era tipo $3.000, e você pagava em 2 vezes, uma agora, outra daqui a 30 minutos. Então, você não tinha a quantidade de fábrica, etc.
Então, eu estou falando que eu fiz faculdade, eu terminei em final de 2005. Então, de lá para cá, quase 20 anos, se popularizou bastante. Né? E assim, isso é muito legal. Não só se popularizou, como teve a entrada de muitos fabricantes, que hoje uma das melhores indústrias que tem de implantes são as nacionais, né? Elas competem de frente a frente com algumas fabricantes internacionais, importados, e barateou bastante. Então, eu já fiz mais de 10 mil implantes. Eu tenho vou fazer 20 anos e já fiz mais de 10 mil implantes. Tinha mês que eu fazia mais de 150 implantes. O implante é para a vida toda ou tem desgaste? Arthur, alguns anos atrás eu falava brincando que para sempre só amor de mãe. Mas eu andei vendo umas reportagens aí de algumas mães com crianças, e aí eu mudei. Eu falo que agora para sempre só amor de Cristo. Né? Mas eu tenho 17 anos de formado e eu tenho pacientes que têm, vou fazer 19 anos de formado, e eu tenho um paciente que tem implante na boca há 19 anos. Né? Mas para sempre só amor de Cristo. Mas quando você faz... O grande problema, Arthur, quando você faz o procedimento de implante, é que tem um pouco dessa mentalidade, né? É para sempre. Tem alguns pacientes que falam assim, pô, doutor, eu fiz implante, eu preciso voltar no dentista, né? Eu tenho que voltar. Então, quando você previne, você faz... Esses pacientes que eu estou te falando que estão há 19, 17 anos de implante na boca, tem famílias que eu atendo há 17 anos, então, com os implantes que eu coloquei há 17 anos atrás. Mas a cada 6 meses, não passar de 1 ano, voltam no dentista para fazer um acompanhamento. Mas tem pacientes que fazem... E é que nem quando você compra um carro. Se você comprar um carro, uma das coisas que o profissional, quando vai entregar a chave, fala para você, a cada 10 mil quilômetros ou 6 meses, volta e faz uma manutenção. Se você voltar com 5 anos, sem nem trocar um óleo, você não vai fazer manutenção, você tem que trocar o carro. Então, a mesma coisa são os implantes. Se você fizer a cada 6 meses, se você fizer a cada 1 ano, esse é o indicado, você tem uma grande possibilidade de você estender a vida desse implante por muitos e muitos anos. Mas, para sempre, só amor de Cristo. Porque mesmo com a dentadura e o implante, a higiene tem que ser aquela de sempre, né? Na verdade, a higiene, para mim, tem que ser até melhor, né? Eu acho que eu falo que a gente tem três dentições, ou 3 opções, né? Você tem o dente de leite, você tem o dente permanente, você tem o implante. Não sei se você vai ter uma 4ª opção. Tem alguns estudos aí que estão para entrar, talvez dizem que se der certo em 2030, são as medicações que vão estimular o crescimento de uma 3ª dentição. Né? Mas assim, não vai ser tão fácil nem tão rápido esse acesso à grande população. Então, os implantes ainda são a melhor opção, uma vez que você não tem dente. Mas assim, a melhor opção realmente é a prevenção, é você não perder. Mas a higiene... Arthur, do implante, eu falo que tem que ser melhor, porque você às vezes não tem uma outra opção, né? Só que há alguns anos atrás, os implantes, né, assim, como eu te falei, esse dado de 54% da população acima de 65 a 74 anos não tem dente, você acaba muitas vezes fazendo implante. Seu pai está com 84 anos, e quanto mais idade você tem, mais dificuldade é natural que você tenha, né, até de motricidade, né? Então, é onde se torna ainda mais necessário essas idas ao dentista. Tem pacientes que eu gostaria muito que viesse a cada 30 dias. Tem pacientes que vêm com 1 ano e parece que veio no dentista ontem, né? Então, é muito individual, mas a higienização tem que ser tão bem quanto o próprio dente. Antes de passar para o Dr. Rejai, é muito comum a gente ver nos meios de comunicação, sobretudo os artistas, com aqueles dentes bem brancos. É saudável aquilo? Arthur, existe algumas coisas, teve algumas coisas que fez com que mudasse a minha odontologia. Uma delas é que eu não faço uma odontologia para o Gustavo, eu faço uma odontologia para o paciente. Existem algumas coisas que a gente precisa respeitar. A gente precisa respeitar um tamanho, a gente precisa respeitar uma posição, a gente precisa respeitar uma quantidade, a gente precisa respeitar um monte de coisa dentro de uma ciência, dentro de uma fisiologia, dentro de uma funcionalidade. Mas quando a gente está falando de uma estética, se o paciente pedir, Gustavo, tem como você botar um dente roxo, um preto, um amarelo? Eu estou falando de cor. E isso é individual, estética é individual. Se você pegar alguns anos atrás, eu acredito que vocês conhecem pessoas que utilizavam ouro.
né, ouro, filete de ouro, tal. Às vezes você vê uma pessoa colocar um piercing numa dentadura. Eu tenho pacientes... Brilhante. Aparelho. Arthur, já vi paciente que pediu para instalar aparelho numa dentadura. Então, isso é muito individual. Desde quando você respeite a parte fisiológica, a parte de função, a parte de mastigação, nada impede que você coloque branco. O grande problema é que alguns desses artistas, quando se popularizou, a gente falava muito em jogador de futebol, a gente falava muito em sertanejo e tal, chegava a ser status. Você fazia as lentes de contato, que são películas de porcelana, que você cola na superfície frontal. Só que virou moda de você ter um dente grande, branco e quadrado. A gente brinca muito do Mentex e tal. Dependendo do tamanho, dependendo do formato, dependendo da posição, dependendo da adaptação, não é indicado. Mas se você me perguntar com relação à cor, é individual. Então, e não é só a cor que traz ou não a naturalidade. Se você olhar para um dente ele funciona, ele é um degradê. Quando você está mais perto da gengiva, ele é um pouco mais escuro e ele vai clareando. Em alguns casos, na ponta do dente, na borda que a gente fala incisal, chega a ser transparente. Então, o que traz a naturalidade num dente não é a cor, só a cor. Você pode ter dentes super mega claros, mas que você tenha ou consiga trazer uma naturalidade de tamanho, de posição, de forma, de cor, de respeitar o degradê. Porque uma das lutas que o dentista tem, ou não lutas, mas uma das maiores dificuldades é você replicar o natural. Então, quando você pega dentes muito brancos ou de uma única cor, ou muito grandes ou muito quadrados, é que não traz a naturalidade. Então, esse é o grande problema. Mas a cor é individual. Se você chegar lá no consultório e pedir um dente preto, eu vou pedir assim, assina aqui, por favor, né? Vou gravar, mas, enfim, cor é cor. Perfeito. Dr. Rejay, sobre a popularização de clínicas mais baratas, o que falta é o interesse mesmo da pessoa, deixando de lado a questão financeira, que é difícil para as pessoas, às vezes tem gente que não tem dinheiro para comer. O que precisa? É esclarecimento? São campanhas da importância da higiene bucal? Aí a gente tem que analisar um pouco da historicidade de todo esse contexto. Historicidade, da história, do conceito de como é que ele veio, né? Porque quando a gente analisa que lá em 98 a gente tem dado que 30 milhões de brasileiros nunca tinham ido a um dentista. No último dado que a gente tem, do IBGE referente a essa situação, que é de 2021, essa população que nunca foi ao dentista já é de 15%, 15 milhões de brasileiros. Então a gente teve ali pelo menos uma situação que melhorou pelo menos para 15 milhões de brasileiros que já tiveram acesso. Então, se a gente for analisar isso de maneira global, a gente tem que ficar otimista, né? A gente está tendo uma crescente na população, não só de pessoas com acesso ao dentista, como também a gente está tendo um aumento também na quantidade dos profissionais. Isso faz com que também se tenha, quando você tem também uma população profissional crescente, você tem também uma popularização, ou melhor, uma mitigação dessa situação, ao ponto que ela vai, de alguma maneira, buscar expandir para a população de modo geral. Então, sim, a gente tem essa popularização dessas clínicas mais populares, dessas clínicas que a gente pode adotar como sendo, às vezes, referente a um plano, a uma situação nesse sentido, mas falta para a população de modo geral essa parte conceitual de entender a importância, muitas vezes, desse trabalho de conscientização, principalmente com crianças e adolescentes, para poder, de fato, acontecer o que os doutores trouxeram aqui, que é, de fato, essa situação onde você, cada vez mais, tem uma população que não só tem acesso, mas que também tem o costume de ir ao dentista, né? Não basta que ela tenha ido uma única vez ou que ela tenha ido de uma maneira esporádica. Ela tem que fazer esse trabalho, a população de modo geral tem que buscar fazer esse trabalho de estar sempre entendendo a saúde bucal como entende também a saúde de modo geral. Da mesma forma como a gente tem que fazer ali o check-up com o médico, da mesma forma que a gente tem que fazer
ali, no caso, toda uma manutenção da nossa saúde de modo geral, a saúde bucal ela não se exclui disso. A gente tem que fazer essa manutenção, a gente tem que fazer esse trabalho prolongado de estar sempre tendo ali e estar sempre acompanhando a nossa saúde bucal com os profissionais, né? Então, a gente precisa dessa conscientização. Eu sei aqui que o Dr. Carlos traz aqui para a gente, o Dr. Gustavo também, que os profissionais da odontologia, eles buscam, de uma forma quase que heróica, estar em contato com a população, mas a gente precisa aumentar e melhorar, porque mais importante do que a gente ter ou não um recurso, é a gente utilizar os recursos de uma maneira inteligente, utilizar a inteligência nessa situação. Eu costumo brincar que quando a gente fala de políticas públicas, de modo geral, a gente tem que entender prioridades e, ao entender prioridades, tratar como se fosse quase que uma situação de guerrilha, no sentido de que a gente tem que colocar o que é prioridade 1, o que é prioridade 2, o que é prioridade 3, e ir implementando essas prioridades, e a conscientização da população talvez esteja lá no topo dessa parte de prioridades. Porque se você não tem uma população consciente dessa saúde bucal, você não tem o costume. Se você perde esse costume, por mais dificultoso que seja pela parte financeira, a gente não tem, de fato, a possibilidade que os profissionais estejam ali buscando, ou seja permitido que os profissionais auxiliem a população. Se a população não vai ao dentista, a população não tem acesso aos profissionais de excelente qualidade. Se ela não tem esse acesso, ela cada vez mais ela vai ter essa mitigação, ela vai ter essa diferença, esse gap na sua saúde bucal. Eu estou já há um certo tempo aqui no Supremo e a gente sempre via ações jurídicas contra dentistas, bem menores do que em relação a médicos. Isto se deve ao que o Dr. Carlos falou, da profissionalização, da qualificação, e são poucas denúncias, poucos casos que chegam ao Poder Judiciário? A gente tem que separar a judicialização, de modo geral, em duas nesse caso. Uma são aquelas ações contra profissionais que, de alguma maneira, podem ter cometido algum tipo de deslize profissional. E as ações de acesso. Então, a gente tem uma crescente nas ações de acesso, as chamadas ações de judicialização, para que a população tenha acesso a um serviço público que deva ser fornecido. Então, tem se crescido o número de ações para forçar ao poder público de dar acesso às pessoas, o acesso à saúde bucal. Isso tem se crescido. Ao mesmo tempo, as ações com relação a indenizações ou situações onde você busca uma responsabilização daquele profissional, ela tem diminuído de fato, muitas vezes porque você faz essa situação onde você tem profissionais de qualidade e que tem diminuído de fato essa diferença com relação às deslizes profissionais, mas também porque você tem também uma situação onde muitas vezes aquela situação ela passa a ser explicada de uma maneira mais efetiva. Porque muitas dessas ações, se a gente for analisar, muitas ações de responsabilização profissional que a gente tinha, elas aconteciam porque a gente não tinha a famosa autonomia do paciente. Então, o paciente chegava, muitas vezes, nas clínicas e, por vezes, não recebia, talvez, a informação de como é que ia ser o procedimento. Ao não entender o procedimento, ou entendendo de uma maneira equivocada o procedimento, ajuizavam a ação porque falavam que o que estava convencionado foi diferente do que foi efetivado. Hoje, Dr. Carlos e Dr. Gustavo podem me corrigir, mas hoje todas as clínicas, quanto os profissionais liberais de modo geral, eles têm uma profissionalização da parte administrativa. Então, como o Dr. Gustavo trouxe lá, olha, vai colocar o dente de uma cor diferente, assina ali o termo, filma. Então você tem essa informação sendo cruzada de uma forma que
o paciente tem acesso à informação, o profissional também vai ter ali o seu respaldo de, olha, eu fiz aqui de acordo com o que é determinado dentro da minha profissão, mas também por uma autonomia, por um interesse do paciente. O paciente entendeu que o procedimento da sua manutenção ou do seu tratamento seguiria esse caminho. Ele assinou, ele autorizou e ele está ciente de tudo isso. Então, isso diminui a responsabilização profissional, porque antigamente a gente tinha também essa confusão administrativa por parte de alguns profissionais, mas, de fato, a qualidade dos profissionais ela vem aumentando por conta de, muitas vezes, por conta dessa situação de que hoje a gente já tem um acesso maior os profissionais, eles podem ter um acesso maior à informação. No Brasil, a gente já tem crescendo essas formações e a possibilidade de especialização de uma maneira mais aprofundada. Perfeito. Doutor Carlos, o senhor falou do avanço do profissional dentista no Brasil, que exportava muito, não sei se a palavra é correta, né, para Portugal. E os equipamentos, os produtos utilizados na restauração dos dentes? Como está essa evolução? Olha, nós temos orgulho das empresas, né, que fazem parte que a gente chama empresas de indústria e odontologia, né? Fugiu aqui o nome, que fazem parte de toda as empresas da odontologia no Brasil. Então, nós temos hoje fábricas, né, que fabricam, por exemplo, articuladores, né, articuladores para os dentes, que exportam para vários países. Nós temos fábricas que produzem brackets, aparelhos ortodônticos, que exportam para vários países. Então, a nossa odontologia, principalmente a parte de equipamentos, né, e equipamentos, instrumentais, materiais, nós temos muito equipamento e muito material fabricado no Brasil. Então, às vezes o profissional fica um pouco constrangido e fala assim, não, o tratamento é caro porque o material é importado, né? Não é verdade, nós temos hoje muito material fabricado no Brasil de excelente qualidade. Tanto é que as empresas estrangeiras não conseguem entrar muito no mercado brasileiro, porque a nossa indústria é fantástica, a indústria de material e médico, equipamento odontológico. Então também tem essa questão também, como que também está a carga tributária em cima dessas empresas, porque na hora que você também vai comprar uma resina, que você paga R$100 um material, quanto que já está de imposto em cima desse material de saúde? Então tudo isso tem que ser visto também, porque eu estou vendo, discutindo nessa área, porque são formas que a gente tem de tentar diminuir o custo do tratamento para que o paciente tenha acesso. Porque, como você mesmo falou, a pessoa vai no restaurante de R$1. Por quê? Porque não tem condição de pagar, não tem condição de ir num restaurante aquilo, que custa R$70 o quilo da comida lá na balança. Então, a pessoa vai no restaurante de R$1. Então, o governo vai tentando fazer a coisa da melhor forma. Mas ele tem a iniciativa privada que ele pode fazer essas parcerias, como você mesmo sugeriu. É uma boa ideia. Mas eu reforço que esse olhar tem que... E aí nós estamos realmente conversando com os nossos representantes na Câmara, estamos conversando com nossos representantes tanto na Câmara Legislativa como na Câmara Federal, para ter um olhar também de sensibilidade em relação a esse peso que vai no profissional liberal, cirurgião dentista, e também as empresas de prestação de serviço odontológico. Então, respondendo de forma bem objetiva em relação à sua pergunta em relação às empresas, hoje nós estamos exportando não só materiais odontológicos, instrumentais odontológicos, equipamentos odontológicos, como também nós estamos exportando profissionais. Né? Hoje a odontologia está exportando profissionais. Tem profissionais hoje que trabalham nos Estados Unidos, trabalham na Europa. Né? Então, nós estamos tendo essa possibilidade devido à grande qualidade dos profissionais brasileiros. Inclusive, tem pessoas que já estão vindo para o Brasil fazendo tratamento odontológico.
porque, por exemplo, lá nos Estados Unidos o tratamento é totalmente inviável, né? O tratamento é extremamente inacessível por conta dos custos operacionais. Então as pessoas também vêm para o Brasil, porque sabe qual é o custo maior lá nos Estados Unidos? É da formação. O colega, quando ele começa a profissão dele, ele já está com $350 mil de financiamento para pagar o financiamento estudantil da faculdade dele. Em média, um cirurgião dentista, para se formar nos Estados Unidos, ele gasta $70 mil por ano numa faculdade, porque lá a universidade é paga, né? Aqui, não, a universidade aqui é pública. E também tem uma grande quantidade de universidades. Então, hoje, um cirurgião dentista recebe incentivo governamental para estudar, né? Ele se forma e ele consegue fazer uma boa faculdade particular, depois ele paga lá o FIES, né? No final. Então, ele vai pagando R$700, R$1.000 para pagar o estudo dele. Então, hoje você vê muitas pessoas mais humildes que hoje são cirurgiões dentistas, advogados, né? Tiveram a oportunidade realmente de um incentivo governamental para estudar. Então, a gente acredita que esse também é um caminho, né? Assim, falando da valorização do cirurgião dentista, né? Ele realmente também está buscando oportunidades fora do Brasil. Canadá, Estados Unidos, Europa. Está indo nessa linha também. Perfeito. Doutor Gustavo, a gente sempre ouviu falar, assim, do ponto de vista de saúde, da beleza, dente é cartão de visita. É isso mesmo? Eu já vi vários estudos, inclusive eu falo muito de estudo, eu falo muito de número, porque o dentista, na verdade, todo profissional, eu vou puxar para a minha área, mas assim como o Carlos, assim como o Rejai, a gente tem que estudar, né? Então é muito importante que a gente se mantenha atualizado. E eu gosto muito de números, eu gosto muito de estudos, eu gosto muito de artigos. E eu já vi vários artigos de profissionais, inclusive esse é de um jornalista americano, um grande empresário americano, que ele... eu vou falar da aparência roupa, mas a mesma coisa do dente, né? E ele fez ele era empresário, fazia algumas reuniões, e ele fez um estudo onde, num primeiro momento, ele ia com uma roupa mais simples, e aí depois ele começou a ir com uma roupa muito mais arrumada, sofisticada, tal, e ele mediu o índice de conversão, né, de fechamento, quanto mais. E era o dobro de quando ele estava muito bem apresentado, vestido. E assim funciona com os dentes. Eu tenho vários. Tem um caso muito engraçado de uma paciente chamada Luana. Eu posso falar o nome dela, ela permite, ela deixa. Ela tinha 20 e poucos anos na época, esse caso eu finalizei em 2021, e ela tinha um sorriso que não era tão bacana, não estava tão legal. E ela era uma menina super mega retraída, não namorava, tal, e aí eu finalizei o tratamento, é muito marcante, esse foi em dezembro de 21, e fiz aquelas lentes, ela tinha um sorriso que mostrava um pouquinho da gengiva, então eu fiz recontorno gengival, aumento de dente, e aí fiz aquelas lentes de contato, ficou lindo, ficou maravilhoso. E aí ela foi para essas festas de interior da Bahia, Barra Grande, não sei o quê, e ela voltou casada. Ela voltou com... Na época ela voltou casada, não, ela voltou com o namorado, e aí a cada 6 meses ela vai lá na clínica, eu sempre, e aí, continua casada? Tal, não trocou o namorado ainda não? Vamos fazer um upgrade e tal, brincando, uma versão 2024. E aí ela casou. E essa é uma das histórias, né? Existem várias e várias pessoas que quando você está em uma reunião de negócio, eu tenho vários pacientes que trabalhavam em banco, era para a parte administrativa e tal, e quando você está em uma reunião, você precisa falar, você precisa se expor. Existiam muitos pacientes que têm histórias assim, eu fico uns 15 dias aqui falando de histórias de pacientes que não falavam, não se expressavam, não conversavam porque tinha vergonha. E aí a gente fez um tratamento, ficou lindo, ficou maravilhoso, e juro por Deus, com 15 dias virou gerente. Então o que faltava é ele ter uma autoconfiança de você poder se expressar. Isso é apenas um dos casos. Se eu ficar falando de casos, tem casos de pacientes que utilizavam próteses removíveis, que você depois que se alimenta, algumas vezes o alimento deposita embaixo. Então imagina uma peça que você está falando e ela está movimentando. E aí você está comendo e um alimento, uma farofa, uma farinha, e ela entra embaixo da prótese. Quando você come, machuca.
né? Então, tem histórias de pacientes, tanto ela como a filha funcionária pública, e a filha trabalhava no local próximo a ela, e todo dia, depois do almoço, a filha tinha que ir até o local, ficava segurando a porta do banheiro, porque a mãe tinha que tirar para fazer a higienização e colocar, né? Então, isso é apenas uma das histórias. Então, o grau de satisfação, assim, você não consegue mensurar. Perfeito. Nós adiantamos muito na hora, agora nós vamos para as considerações finais. Eu peço a gentileza para os senhores, porque é bastante conteúdo, se a gente consegue fazer as considerações finais em 2 minutos, por gentileza. Eu começo pelo senhor, doutor Rejai. Bem, mais uma vez agradeço aqui a participação, doutor Gustavo, doutor Carlos, Arthur, é um prazer falar com vocês, falar com os telespectadores. E aqui é o que a gente deixa uma mensagem de otimismo, falando que temos bons profissionais odontológicos no Brasil. Os profissionais, eles estão aqui, estão buscando, estão querendo de fato ajudar e de alguma maneira contribuir com o poder público, que não consegue abarcar toda a população, mas que o poder público ele também tem que buscar utilizar os seus recursos de maneira inteligente, de maneira a satisfazer não só os interesses da população, os interesses do próprio poder público, mas também, de fato, abarcar e buscar e se auxiliar do conhecimento, se auxiliar dessa expertise dos profissionais que aqui a gente tem, que são de grande qualidade, né? Então, é deixar uma mensagem de otimismo de que o Brasil já evoluiu em muitos casos, já evoluiu em muitas situações, mas que tem muito a evoluir e que tem profissionais qualificados e que estão aqui buscando e que estão aqui querendo que, de fato, a população deixe de ser uma população desdentada, né? Muito obrigado. O advogado especialista em Direito à Saúde, professor palestrante, Dr. Rejai dos Santos Pires. Um bom dia ao senhor. Obrigado. Bom dia. As considerações finais do senhor, Dr. Carlos, por gentileza. Muito obrigado, Arthur. Para a gente é uma alegria, é uma honra de verdade representar a nossa classe odontológica, que é tão batalhadora, tão lutadora, estuda, se esforça. E hoje, quando eu vejo pessoas mais humildes tendo acesso a tratamento, você vai numa cidade mais humilde e você vê um cirurgião dentista que se especializou, por exemplo, em harmonização facial e faz lá um botox numa pessoa, melhorar a autoestima dela, que ela jamais teria acesso, né? Você queria marcar um dermatologista, você marca com 3 meses, você não consegue horário. Então, hoje, a harmonização facial tornou a autoestima das pessoas popularizada. Ou seja, você tem mais pessoas com acesso. E aí, quando você fala do sorriso, tem um programa que é 10 anos mais jovem, né? O que eles fazem? Arruma a pessoa toda, tal, melhora ali o sorriso, tá ali naquela vitrine, todo mundo passa e fala 34, 38, 48, porque a pessoa está sorrindo. Então, o sorriso rejuvenesce no mínimo 10 anos. Então, eu gostaria de passar essa mensagem para você. Consulte o seu cirurgião dentista, ele vai te receber bem. Hoje, quase todo mundo tem pelo menos um cappuccino ali, com um pozinho, com água quente, né? E vai te receber como se fosse na sua casa, que é aquela ideia da experiência de economia. Você chega num hotel, você é recebido com welcome drink, né? Uma trufazinha de chocolate, uma toalha em forma de cisne. Então, hoje eu tenho certeza que o seu cirurgião dentista vai te receber bem, com alegria, com um sorriso no rosto e te acolhendo para que você não tenha mais aquele ambiente hostil que muitas vezes o cirurgião dentista representava no passado. Muito obrigado, presidente do Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, Dr. Carlos Henrique Guimarães Júnior. Um bom dia ao senhor. Os agradecimentos finais também, as considerações, melhor, Dr. Gustavo. Arthur, primeiro, muito obrigado pelo convite. Eu vou levar um pouquinho do meu tempo aqui, das minhas considerações finais. Primeiro, dando parabéns ao Dr. Carlos. Esses anos já que eu estou aqui em Brasília, eu estou aqui em Brasília há 17 anos, e até então eu vinha muito uma representatividade do Conselho muito fiscalizadora, fiscalizava bastante. E eu nunca tinha visto um presidente brigando e lutando tanto pela classe, né? Então, boa parte do tempo dele aqui era falando de imposto, vamos baixar imposto, enfim, incentivando a classe. Então, parabéns pela... Eu não sei se eu votei em você, mas se eu tivesse oportunidade eu voltaria. E se quiser se candidatar, pode candidatar que eu vou votar junto com você, vou militar junto com você.
Então, o resto das minhas considerações, eu queria muito falar um pouquinho sobre a importância da prevenção, né? De você ir ao dentista de uma forma preventiva e não curativa. Das melhores medicinas do mundo não são as que curam, são as que previnem. E as doenças odontológicas, os tratamentos odontológicos, eles também funcionam da mesma forma. Então, é essa mensagem que eu quero dar para vocês. Visitem os seus cirurgiões dentistas, que não passe de 1 ano, mas o aconselhável é a cada 6 meses. Muito obrigado ao cirurgião dentista, Dr. Gustavo Delmontes. Um bom dia ao senhor, obrigado pela participação. Bom dia. E assim a gente encerra o debate de hoje, que nós falamos sobre a higiene bucal e questão tributária também, e as questões da rede pública de saúde dentária. Nós vamos ao intervalo e daqui a pouco você vai acompanhar as informações do giro pelos tribunais. Estamos apresentando Revista Justiça.